Fala galera, aqui é Rogério Coalho. Hoje vou dar uma dica sobre palheta, palheta alternada, palhetada, tamanhos de palheta, modos de segurar a palheta, que existem vários. Burocraticamente existe uma forma que pode-se dizer que é a mais correta, mas não existe a forma mais correta. Isso, cada guitarrista tem sua especificidade na hora de segurar a palheta, né? Então, normalmente, ela fica entre o dedo indicador e polegar, né? Com a pontinha para fora, onde vai ferir a corda aqui, né? Existem guitarristas espalhados pelo mundo, guitarristas renomados que seguram palheta de formas totalmente diferentes, assim, né? Por exemplo, o Pat Metheny segura a palheta desse jeito, usa esse lado da palheta, né? O Nelson Faria, o grande Nelson Faria, segura a palheta mais ou menos assim, como se fosse uma pinça, né? Então, a ideia é começar segurando dessa forma burocrática que eu falei, né? Entre os dedos indicador e polegar, e com o tempo meio que vocês vão se achando, né? Como se fosse uma forma, aquele sapato que você mais gosta, que mais cai bem no seu pé, né? A mesma coisa vai acontecer com o tamanho da palheta, né? Eu particularmente eu gosto das palhetas menores, né? Tô aqui com uma Jazz 3 da Dunlop, às vezes um pouquinho maior que isso, mas eu não gosto muito daquelas palhetas modelo Fender que são maiores. Mas também isso é muito particular de cada um, né? Aconselho experimentar pelo menos umas 4, 5 palhetas, tocar um pouco e ver mais ou menos qual palheta você vai se adaptar melhor, ok? Na forma de palhetar, existem algumas coisas que eu vou começar pelas coisas que eu não acho interessante, que é aquela palhetada que você usa o braço, né? Eu acho que você mexe muita coisa para bater a pontinha da palheta na corda, né? Então eu particularmente eu gosto de dois movimentos. Eu gosto desse movimento do pulso. Então eu uso o meu braço meio que apoiado aqui no shape do instrumento, né? Uso esse movimento do pulso, ou uso esse movimento dessa articulação do dedo, que também eu acho bastante interessante. Quem usa muito isso é o Eduardo Ardanui, grande Edu. Lógico que igual a ele não tem como, né? É só ele que consegue fazer essa palhetada. Ele deixa até a mão mais inclinada aqui numa posição vertical, né? Eu uso meio que uma coisa híbrida, né? Às vezes palhetando, usando a articulação do dedo, às vezes usando a articulação do punho, né? Essa coisa de apoiar no shape do instrumento também é meio relativo, né? Existem, mas aí eu tô falando de extraterrestres, né? Como por exemplo, o Joey Presley não apoia, né? Ele toca sem apoiar. Eu particularmente não consigo. Ele faz isso numa rapidez assim impressionante, né? Mas enfim, também é uma coisa que vocês vão experimentando e vão achando a forma melhor, né? Inclusive de apoiar no shape da guitarra e apoiar às vezes aqui embaixo também os dedos. Se você for apoiar, você vai usar esse movimento, não vai fazer isso aqui, né? Ó. Isso aqui não é legal, né? Se for usar o movimento do pulso, você vai procurar não apoiar esses dedos aqui embaixo do captador, né? Isso aqui é mais se você for usar essa articulação do dedo aqui, ó. Ok? Então, forma burocrática, né? Entre aspas, correta é segurar a palheta entre o indicador e o polegar, e a gente procurar usar sempre a palheta alternada, né? A boa e velha a alternate picking, né? Um primeiro exercício fácil, mas que ajuda bastante,
é você começar pela corda 1, palhetando 4 vezes, começando com a palheta para baixo, para cima, para baixo, para cima, né? Ó. Procurando manter a mesma pulsação, a mesma intensidade, né? Não sair notas mais... Opa, deu uma erradinha aqui, desculpa. Procurar sempre manter a mesma força. Agora a força. Que força que eu ponho na mão, né? Como é que eu seguro essa palheta para ela não cair na minha mão? Especificidade de guitarristas também, né? Tem guitarristas que tem uma pegada um pouco mais firme, outros preferem uma pegada mais suave. Eu particularmente gosto de uma pegada mais suave, por questão do timbre também, né? O jeito que você pega, às vezes você consegue dinâmicas interessantes, né? Com essa força que você põe na palheta. Se você toca sempre forte, você não vai ter como tocar mais forte, né? Então, se eu estiver fazendo uma frase, por exemplo, que eu quero dar uma ênfase numa nota, eu tenho que ter um caminho onde eu posso ter um pouco mais de dinâmica e um pouco menos, né? Então, se eu tocar sempre fraco, muito fraco também, eu não tenho como diminuir mais essa intensidade. Vou chamar aqui de volume, né? Então eu tenho que buscar um meio termo para quando eu quiser mais sonoridade, eu tenho para onde correr. Um exemplo, né? Então, de início, eu acho interessante fazer esse exercício de tocar as 4 vezes, começando da primeira corda, né? Se incomodar essa sonoridade das cordas soltas, você pode apoiar a mão aqui no braço do instrumento, ó. Fazer um mute, né? Para não incomodar tanto essas cordas que ficam soando soltas, né? Depois disso, tentar aplicar a palheta alternada em alguma escala, né? Eu vou dar um exemplo, a escala blues de Lá, né? Começando aqui da corda 6. Ah, mas Rogério, aqui não vai dar 4 vezes em cada corda, tudo bem, né? Mas você já vai estar meio que condicionado a alternar essa palheta, né? Ok? Pode pegar o segundo modelo aqui da escala blues, né? Interessante, pessoal, sempre está estudando com metrônomo também, tá? Devagarzinho, coloca o metrônomo, toca no tempo, primeiro uma nota por tempo, né? Notas claras, limpas, né? Sem querer atropelar e sair nota
meio que esmigalhada, né? É um exercício mecânico. Com o tempo, quanto mais você faz, mais vai ficando, o dedo vai soltando, vai ficando mais fácil, né? Então, via de regra, primeiro palhetando 4 vezes cada corda, para você se acostumar aqui com a distância das cordas, né? A posição da mão e tal, e depois pegar uma palheta não, uma escala não muito complicada, né? No caso aqui é a escala blues, eu peguei a escala blues de lá e fiz ela ascendente e descendente mesmo, né? Posso pegar a escala menor de lá, mal de óleo, né? A escala menor antiga. Vocês vão perceber que a palheta faz uma enorme diferença. Ok? Outra coisa, assim, poxa, eu já vi guitarristas renomados, Stevie Ray Vaughan e tal, tocando tudo pra baixo. Às vezes, isso não tem problema nenhum, né? Desde que você tenha a ferramenta da palheta alternada, né, já resolvida, você pode usar também essa coisa de tocar só para baixo, né, que vai te dar uma outra opção de timbre, né? Para cima. E é isso aí, galera. Para começo de conversa, então, palheta, tamanho. Cada um vai ter a sua característica, vai escolher o seu tamanho de palheta, né? A forma burocrática de segurar e os apoios que de repente são convenientes ou não, né? Sempre lembrando que se você for apoiar o dedo no shape da guitarra, você está usando esse movimento aqui, né? Senão você vai estar usando o movimento com o punho, né? E procurar evitar esse movimento do braço. Isso daqui é mais... Você vai fazer um groove, né? Aí você usa um pouco mais essa coisa do balanço do braço, né? Mas no caso de uma melodia, onde você usa uma corda por vez, é interessante deixar a mão mais próxima das cordas, né? Com o apoio aqui no shape. Inclusive vocês vão ver que a maioria das guitarras tem esse chanfro aqui no shape do instrumento, que é justamente para dar esse apoio. Isso aqui tem um nome, eu não lembro o nome agora, né? Mas tem um nome aqui para esse chanfro que tem na guitarra aqui, para você ter um melhor apoio, né? Beleza? Então, até a próxima aula. Mais dicas aí de palhetada, escalas, chord melody, harmonia. E vamos que vamos.